E chegamos à nossa quinta aula do módulo 3 e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, muito importante para o empreendedor, que é o preço. E eu sei que o preço, ele muitas vezes dá um pouco de dor de cabeça para o empreendedor na hora de calcular, porque o vendedor sempre pensa assim: será que eu estou cobrando muito caro e aí eu vou acabar perdendo vendas? Ou será que eu poderia cobrar mais caro? Estou cobrando muito barato e eu estou perdendo faturamento? Então sempre passa essa questão na cabeça do empreendedor. E hoje eu quero trazer aqui para vocês uma perspectiva muito importante, que é a gente entender o que é o preço, o que é o preço e o que é valor. Porque isso, a gente entender como é que funciona o mercado, a gente entender como é que funcionam as pessoas, porque a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com seres humanos que são consumidores como nós somos consumidores. Por isso que eu digo para vocês assim que o empreendedor, ele pode olhar sempre as coisas lá na empresa dele de duas maneiras. Ele com o olhar de empreendedor, então eu sou o dono da empresa, e com o olhar de consumidor, porque todos nós somos consumidores, né? Nós somos empreendedores, mas também nós somos consumidores, nós consumimos o tempo todo, né? Então, o mesmo tipo de comportamento que nós temos ao consumir, claro que tem algumas variações, mas esse mesmo tipo de comportamento o nosso cliente tem. Então, a gente sempre pode pensar por esse lado consumidor para a gente entender como é que funciona. Então, se a gente entender como é que funciona o mercado, como é que funciona as nossas finanças, pode. Você quer dizer alguma coisa, Marina? Desculpa, acho que você levantou a mão. Quer dizer alguma coisa, Marina? Acho que você levantou a mão. Levantou a mão rapidinho. Desculpa, Priscila, foi sem querer. Imagina, tudo bem. É que eu vi a mãozinha levantada, eu falei, será que eu vi errado? Mas tudo Tá, bem. desculpa aí. Imagina. Então, se a gente entender como é que funciona o mercado, como é que funciona o preço, a gente consegue ter um posicionamento firme, independentemente se as condições particulares mudarem, se os nossos clientes mudarem, ou se a gente mudar de segmento, ou como eu estava conversando antes da aula, por exemplo, a Ingrid, que trabalha como intermediária ali no setor do vestuário. Então, começar a fabricar, né? Independentemente se vai começar a fabricar, se vai expandir para outra área, se vai englobar outro serviço, se a gente entender como é que funciona, a gente consegue lidar com qualquer situação. Você já viu aqueles tipos de empresário que, assim, eles mudam de empresa, trocam de empresa, ou, né, reconstrói tudo do zero, quantas vezes forem necessárias? Você já deve ter visto esse tipo de empresário. É que eles dominam o entendimento de como as coisas funcionam. E hoje, né, a gente vai conversar aqui sobre o que é o preço de fato dentro da economia, né? O que é valor, né? O que a gente percebe o valor? Porque existe só um parêntese aqui, que existe certas ideias erradas sobre o preço, sobre o que é valor, que acaba conduzindo o empreendedor a tomar atitudes erradas. Por exemplo, uma ideia errada que tem muito em circulação é que você já deve ter ouvido, ou visto, já deve ter ouvido que é o seguinte, que o valor vem do trabalho. Quem já ouviu isso daqui? Que o valor vem do trabalho. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? E dessa ideia surge aquela frase assim: ah, se eu trabalhar muito, se eu me esforçar muito, eu vou ganhar muito dinheiro. Já ouviram isso? Que as pessoas entendem que o valor vem do trabalho, mas a gente sabe que não é bem assim, porque se fosse desta maneira, a pessoa que trabalha pra caramba aí na economia, a pessoa que trabalha meio dia embaixo do sol, trabalha muito, fica muito cansada, ela ganharia mais que todo mundo, né?
Então, não é um trabalho em si que dá valor às coisas. É um trabalho específico que atende a alguma necessidade que as pessoas valorizam. Aí sim, esse trabalho vai ter muito valor. Tanto que, não sei se vocês já se indagaram isso, né? De ver alguém fazendo uma besteira aí no TikTok ou fazendo alguma coisa irrelevante e pensar assim, nossa, como é que pode essa pessoa ganhar milhões? Vocês já viram isso? De pessoas que fazem nada às vezes, né? E ganham milhões. Vocês já viram isso? No TikTok, nas redes sociais? Já? Com certeza. Bastante. Tipo o que, Henrique? Como é que eu posso dizer? Putz, pessoas que fazem pouco e ganham muito. Tipo, dancinha, né? É, Uma coisa assim que você pensa assim, o que agrega na vida das pessoas, né? exato. Mas é que tem um valor ali subjetivo, muito subjetivo por trás daquilo, né? Pensa assim, mas que valor, né? Uma pessoa que faz uma piada ali na internet e agrega. Bom, ela tem uma visibilidade, né? Ela traz um certo valor para alguma marca que está por trás dela. Aí sim, então ela não é valiosa. O que é valioso não é o que ela faz para as pessoas, mas sim a figura dela é valiosa para alguma marca. Então, por isso que ela ganha. Então, por aí a gente vê que assim, não é o trabalho, né, que ele dá valor às coisas, e sim uma série de circunstâncias que a gente vai ver aqui. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando a gente vai precificar serviço, muitas vezes a gente fala assim: olha, esse serviço não me deu trabalho nenhum, então eu vou cobrar barato, né? Às vezes acontece do prestador de serviço dizer: vou cobrar barato, porque, sei lá, eu fiz isso em 10 minutos. Sendo que às vezes ele poderia cobrar mais caro, porque esse serviço demandou muito tempo de treinamento anterior, de estudo, ou ainda de tempo que ele poupa para a pessoa que está recebendo o serviço, né? Então, por exemplo, a pessoa conserta computadores, a pessoa conserta ali em 20 minutos, arrumou para o cliente. Aí ele pensa, vou cobrar baratinho, porque é só 20 minutos que eu gastei, né? Então, o meu tempo é 20 minutos, né? Um terço de hora, então eu vou cobrar barato, como se fosse esse preço de horas colocado no serviço que fosse determinar todo o valor. Isso no caso de serviço especificamente que acontece muito, né? Mas também no caso de mercadorias, também, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês, vou até abrir o slide aqui para a gente ver, que é o que é preço e o que é valor. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo as aulas complementares, tá? Que vai até reforçar um pouco mais isso e aprofundar, né? Porque como a gente sabe, no final das contas, quem manda no nosso negócio é o cliente. Concordam? Pessoal, vocês podem usar o chat também, tá? Se vocês quiserem digitando aí, eu vou lendo aqui também, tá bom? Então, tipo, se eu fizer alguma pergunta, às vezes vocês não querem falar, pode mandar aí pelo chat, que aí eu vou lendo e a gente vai conversando. Então, a gente sabe que o cliente é que manda no final das contas, concordam? E se a gente elaborar um preço e o cliente não quiser comprar, no final não adiantou nada elaborar o preço, concordam com isso? Então, a gente vai lá, pensa, elabora um preço, mas o preço é perfeito, né? Dentro das nossas circunstâncias ali, o preço é perfeito, ele cobre todos os custos, ele tem uma margem boa de lucro. Mas se a gente colocar a venda e o cliente dizer assim, não quero comprar, né? Não adianta a gente calcular perfeitamente. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Tanto o cálculo de preço, quanto a gente ajustar a percepção de valor do cliente.
E como vocês vão ver, o valor ele está ligado com a percepção que a pessoa tem, né? Então, todo valor ele precisa de alguém. Aqui a Marina está dizendo, aí que tá, tem uns que compram e outros que não. Exatamente, Marina, você já deve ter percebido que alguns vão dizer assim, o preço tá ótimo, né? E para outros, os outros vão dizer, não, o preço está muito caro, né? O que mudou? E às vezes não é nem a quantia de dinheiro que a pessoa tem, às vezes a pessoa que tem mais dinheiro, ela vai dizer assim, o preço tá muito caro, né? Ali, a Marina está dizendo, tendo qualidade, paga-se. É verdade, porque tem gente que diz assim, que o cliente procura o preço mais baixo. Mas o cliente procura, na verdade, o maior custo-benefício. Então, a maior qualidade frente àquele preço, o cliente vai pagar, né? Então, é uma coisa que às vezes as pessoas não estão atentas, porque tem essa ideia mesmo. Quer ver? Eu vou mudar aqui para vocês rapidinho, só para comentar uma coisa com vocês. Ops. Aqui. Só para mostrar para vocês rapidinho isso. Que as empresas, isso tem numa aula lá que eu vou mandar para vocês, mas só para a gente reforçar aqui, já que a Marina disse da qualidade, né? Quando a gente tem uma empresa menor e a gente está, por exemplo, no mercado limitado, numa cidade ali, por exemplo, você vende alimentos tipo lanche numa cidade pequena, você tem um mercado limitado, você tem uma quantidade de pessoas que você pode atender, né? Mesmo que você não tenha um mercado limitado, mesmo que você possa vender para mais pessoas, que você pode enviar pelo correio, você tem uma certa quantia que você pode produzir, certo? Então, você, de certa maneira, é limitado, né? Então, nós temos que apelar para outras coisas, porque quem compete com preço é quem pode escalar, né? Quem pode vender a rodo, ele pode baixar o preço que ele vai ganhar na quantidade, certo? E as empresas grandes atuam, né, dessa forma, né? Nesses mercados grandes. Então, por exemplo, empresas de carros, esses mercados muito grandes, muito competitivos, eles fazem isso, né? Eles competem no preço, então é aquela competição muito agressiva, vocês já devem ter visto, né? Os supermercados, atacados, vão competindo com o preço bem mais agressivo, né? Então, para não perder a posição, essas empresas, para não perderem a posição, vale tudo, então até mesmo ficar com um percentual de lucro pequenininho. Tem empresa grande que vocês ficariam chocados com a quantidade com a quantia de lucro que eles ganham, né? Deixa eu ler aqui o que o Henrique diz. Tem os que preferem apenas preço. Aí é chato. Acontece. Tem um certo tipo de cliente que ele só olha. Lembra do comportamento que eu já falei para vocês, do comportamento lá do. Teve uma aula que eu mandei para vocês gravada, que eu falo para vocês do impacto das finanças pessoais nas finanças empresariais. Eu falei desse tipo de pessoa que lida mal com dinheiro, né? Esse tipo existe. Eu acho que tem um tipo de pessoa que a gente não consegue convencer. Tem esse tipo, né? Tem sim, dá para a gente negar, né? Que é essa pessoa que é só preço. Não, mas olha só, a minha qualidade superior. Ela fala, não interessa, eu só quero preço. Aí essa pessoa, infelizmente, esse é o tipo de cliente que ele não vai entender o nosso propósito, a nossa qualidade, né? Então, a gente tem que priorizar. Essa é uma coisa bem difícil de se fazer também. É a gente meio que escolher os nossos clientes, qual tipo de cliente que a gente quer, e a gente correr atrás desses clientes específicos, né? Então, fazer uma certa filtragem. É uma coisa que, às vezes, o empreendedor, principalmente quando ele está querendo faturar, querendo crescer, às vezes ele acaba cedendo, né? Então, por exemplo, esse tipo de cliente que quer só o preço,
depende, né? Tem uns que eles estão atrás do preço, mas eles podem ser convencidos, mas tem um tipo que realmente só quer preço. Ele, não quero qualidade, não me interessa o que você faz, eu quero só preço. Esse cliente é o tipo de cliente que vai ficar insatisfeito com o seu serviço. Né? Ele é um tipo de que tem uma mentalidade muito de escassez mesmo. Então, a probabilidade dele comprar de você e mesmo pagando barato, mesmo que você venda para ele barato, ele sair reclamando é muito alta, porque é uma pessoa que falta para ela uma capacidade de apreciar, né? Porque se ela só pensa quantitativamente, ela não consegue pensar qualitativamente, ela falta para ela saber apreciar as coisas. E aí, mesmo que você dê o preço para ela vai reclamar e às vezes até fazer um desserviço, que é fazer uma propaganda negativa de você, né? Uma pessoa que não sabe apreciar a qualidade. Então, principalmente aí no teu caso, Henrique, que você é prestador de serviço. Às vezes a gente tem que, né, falar assim, então vai procurar um preço melhor, então, né? Vai lá. Então tá bom, vai lá procurar uma coisa que se encaixa. Infelizmente, por mais que a gente precise, porque às vezes esse tipo de cliente, principalmente que é você que atende, né, prestador de serviço, acaba dando mais dor de cabeça. Realmente. Tá louco, já apareceu cada um. Exatamente. Vocês conhecem aquela locutora que é a voz do Google? Vocês já viram ela? Ela é a voz do Google, já viram? Acho que sim. Que ela tem aquela voz bonita. Oi, Ingrid. Eu já vi. Ela conta que quando ela começou a prestar serviço, que ela é uma locutora, não deixa de ser uma prestadora de serviço, uma empreendedora. Ela conta que no começo lá que ela foi fechar uma parceria, ela foi fazer a primeira propaganda dela. Ela ia fazer lá no programa ia gravar lá no estúdio para ir uma propaganda para a rádio. E era de uma ótica. E o dono da ótica queria pagar para ela em óculos escuro. E ela disse, óculos no geral, né? Não só óculos escuros, mas produtos da loja. Ela disse, não, eu quero meu pagamento em dinheiro. Ele disse, não, vou te pagar em óculos. Ela disse, não quero, eu quero meu pagamento em dinheiro. Ele não quis pagar, ela recusou o serviço. Detalhe, ela estava precisando desse serviço. Ela estava precisando, porque naquela época ela não tinha dinheiro. Então, pensa o que foi para ela recusar esse serviço. Foi difícil, né? Mas foi ali que ela começou a filtrar os clientes, né? Porque essa coisa do empreendedor, assim, o cliente tem sempre razão e o cliente, você tem que, né, lamber o chão para o cliente passar, assim, não é bem assim. É uma relação de troca. E os dois têm que estar confortáveis nessa troca. Então, se vem um cliente assim, né, que não sabe apreciar a qualidade, vai dar mais dor de cabeça ainda. Ou no caso ali da locutora lá do Google, ela não queria receber em óculos, né? E ela disse não. Mas como o cara queria ser, não disse nada para ela antes, né? Mas como o cara queria ser, né, facilidade, queria mais usar o trabalho dela do que recompensá-la, ela disse não, sinto muito, eu não vou fazer para você não. E a partir desse momento ela começou a filtrar os clientes dela e acredite, não faltou cliente. Porque quando você tem uma posição sólida, uma postura consistente com valores, acredite, os clientes certos, que são os clientes que também têm os mesmos valores, que sabem apreciar a qualidade e não só preço, eles aparecem também. Porque o cliente que gosta de qualidade, ele gosta de ser bem atendido, gosta de peças de qualidade, de serviço de qualidade. Então, ele está atrás, como o cliente ali que a Marina disse, que ele paga pela qualidade, né? Que esses que pagam pela qualidade. Então, a gente tem que pensar, né, no tipo de cliente que a gente quer também. Porque existe mercado para todo tipo de cliente, né? Existe mercado, você quer competir, você quer entrar no mercado para competir com o preço e
competir no determinado segmento? Pode também, né? Mas com uma certa consistência financeira, porque competir com o preço, a chance que a gente tem de não fechar as contas, estando dentro do mercado limitado, é muito grande, né? Ou dando muito desconto, etc. Então a gente tem que pensar se no nosso mercado, com a quantia de cliente que a gente tem, comporta essa competição pelo preço. Porque senão a gente vai competir pela qualidade, pelo valor. Mas aí tem formas de fazer o consumidor apreciar o valor das coisas, né? Existem formas. Mas tem uns, como eu disse, que é assim, ai, meu filho, então vai buscar preço mesmo, desculpa. Não dá, eu não vendo preço, né? E aí é complicado, mas a gente tem que fazer essa escolha, né? A vida do empreendedor é feita de escolhas. Qual é a posição que a gente vai tomar, né? Então, aqui, né, das empresas grandes, estava falando das empresas grandes que competem pelo preço. E muitas vezes a gente vê essas empresas grandes competindo sempre pelo preço, né? Que é ganhar do concorrente é preço, né? Tem que baixar o preço, tem que dar desconto, é promoção. Promoção, tipo, todo mundo fazendo promoção na mesma data, né? Na mesma época. Sendo que, né, existem outras estratégias. Às vezes fazer combos, fazer o contrário. Porque, veja, o empreendedor que se destaca é aquele que consegue ser criativo o suficiente para fazer coisas diferentes. A inovação, ela também é uma inovação, pode ser uma inovação simples, né? Então, no momento que a gente está todo mundo fazendo promoção, eu vou fazer um combo, eu vou vender mais. Então, a gente pode fazer isso também, né? E aí, dessa competição sempre com dinheiro, sempre pensando no dinheiro, e muito agressiva, assim com os concorrentes, muitas vezes o empreendedor pequeno traz isso para o seu próprio negócio, né? Acaba copiando essa mentalidade para o seu próprio negócio. E eu acho realmente que não vale a pena a gente ter essa postura na empresa, né? Então, essa postura de agressão e reação. Né? Então, o concorrente vai lá e abaixa o preço para competir com a gente vai lá e tem uma postura, né? De ter uma postura agressiva, a gente vai lá e reage automaticamente. Essa postura de agressão e reação, ela não é própria para o empreendimento que está querendo crescer aos poucos e é menor, sabe? Porque nós precisamos olhar para a nossa posição. É basicamente assim, se a gente for olhar para o que os concorrentes estão fazendo, nessa postura agressiva de sempre reagir ao concorrente, dificilmente a gente vai acertar. Porque também a gente não sabe se o concorrente está acertando, não é mesmo? Se o concorrente está lá colocando 50% de desconto, será que ele está conseguindo fechar as contas? Não sabemos. Nós não sabemos como é as finanças do nosso concorrente, então copiar o concorrente é muito complicado. Então, o que é a cultura correta? Focar em vantagens comparativas, que vão agregar valor, não em vantagens competitivas. Né? Então, criar valor. E o valor está atrelado à qualidade? Sim, mas a gente conhece também muitos produtos que a qualidade nem é tão boa, mas eles são mais caros, aliás, do que produtos com a qualidade ruim. Por que isso acontece, será? Né? É porque na percepção de valor tem algumas questões. Deixa eu voltar aqui, então. Então, qual que é a diferença aí de preço e valor? Né? O valor é uma noção subjetiva de quanto o produto vale para o consumidor na sua circunstância. Então, é na circunstância do consumidor. Se a circunstância mudar, o valor também muda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente estiver precisando muito, né, hoje em dia a água tem pouco valor para a gente porque tem mais abundância. Aliás, tempos atrás a água era até mais barata. Hoje em dia a gente já está tendo que comprar água, né? A água vai se tornando um pouquinho mais cara. Mas no caso de a gente estar no meio de um deserto, né, passando sede,
essa água se torna muito mais valiosa e, portanto, a gente está mais disposto a pagar mais caro por essa água, né? Mudou o quê? A água? Não, a água continua a mesma. O que mudou? A circunstância, né? E circunstância passou de uma situação que tinha água em abundância para a situação que a gente não tem acesso à água. Então, não é a propriedade, a qualidade da água que mudou. Inclusive, nesse caso da gente estar lá no deserto, a gente poderia até mesmo beber uma água ruim, né? Mas que matasse a sede, mas que não fosse tão boa. Qualidade inferior, só com preço mais caro. Por quê? Porque mudou a circunstância, né? Ou, no caso, a gente tem um monte de ouro aqui, né? Ouro vale muito. A gente tem ouro, eu tenho ouro, né? Eu tô com uma corrente de ouro, vocês estão aí com um monte de anel de ouro. Você sim, né? Mas enfim. O ouro vale muito. Se a gente for ali trocar, vai valer muito. Agora, se tiver um monte de ouro embaixo do mar, vale alguma coisa? Não vale nada. Por quê? Porque não está disponível para a gente. Então, o valor, ele tem, né? Ele é uma percepção pessoal, né? Não tem como a gente dizer para o outro o que ele deveria valorizar mais. Da mesma forma que a gente valoriza, né? Eu valorizo mais meu tempo sozinha do que ficar saindo com os amigos. É o valor também, é uma hierarquia, né? Eu prefiro isso do que aquilo. Quando o cliente vai comprar, ele também tem essa preferência. Ó, prefiro a sua mercadoria do que o meu dinheiro, né? Então, o que é mais valioso para ele? Então, vem dessa percepção. E o preço? O que é o preço? O preço é a manifestação numérica desse valor que a pessoa atribui. Então, é uma quantidade de dinheiro, né? Tipo, é número que o consumidor está disposto a despender pelo produto, né? Então, se for muito valioso para ele, ele vai estar disposto a despender muitos papeizinhos pintados com numerozinhos, né? Porque é isso que é o dinheiro, né? Não tem valor em si, né? Ele tem valor comparado com esses bens. Então, quando o negócio tem muito valor, aí que nem eu falei, uma garrafa de água aqui, eu pago R$1, mas uma garrafa de água da torneira, né, insalubre, no meio do deserto vale muito. A gente pagaria R$100 fácil, não é verdade? Você está morrendo de água do deserto, Você está morrendo de sede no deserto. Você não pagaria por R$100 por uma garrafinha de água ruim? É isso, você morre, né? Então você paga. Então tem isso. E aí, o que faz uma coisa ser valiosa ou não, né? O que faz com que algo tenha valor? Por que certas coisas têm valor e outras não? E veja, não é só que umas coisas têm valores e outras não. Conforme passa o tempo, também certas coisas têm valor e outras não. Tem uma época da sociedade que a vela que a gente usa aí quando acaba a luz, era muito caro, né? Porque era assim, um objeto que se usava muito, tinha muita necessidade, não tinha tanta vela assim. Então era muito caro, era mais caro. Hoje em dia, a vela é o quê? Baratíssimo, né? A gente vai lá no mercado, se a gente quiser, a gente faz um estoque de vela em casa. Ou quanto que vale uma pedra? Isso aqui é uma pedra, né? Quanto é que vale uma pedra? Depende. Se for uma pedra assim, nada. Mas se for uma pedra para você construir sua casa, aí vale muito. Né? Não muito, mas vocês entenderam. Então, uma coisa tem valor, primeiramente, se a pessoa tem necessidade da coisa. Isso aqui é importante por quê? Porque a gente tem que pensar qual é a necessidade que o cliente tem do nosso bem. E bem aqui, você já sabe, né? Mercadoria, serviço, etc. Tudo resumido com B. Isso é importante a gente pensar. Qual que é a necessidade? Será que meu cliente tem necessidade de outra coisa além desse meu serviço que eu não estou fazendo? Por isso que é importante a gente pensar nessa necessidade. Que às vezes não é só a necessidade do serviço em si, do bem em si, mas é a necessidade de outra coisa junto com um bem. Por exemplo, às vezes o cliente tem necessidade de um acompanhamento a mais.
Às vezes ele tem necessidade que você auxilie ele a escolher, a decidir, né? Então, às vezes, é essa a necessidade. E como eu disse já, acho que eu já disse isso em outras aulas, se não me engano, e nas aulas gravadas que eu vou mandar para vocês, que a necessidade, ela sempre é mais psicológica. É obviamente que a gente tem necessidade física, né? Mas a necessidade, no final das contas, é uma satisfação que é psicológica também. Tá? Não é que é só, não é só. Tem coisas que são físicas, mas não é só física. Tem uma satisfação ali na mente, na cabecinha do cliente, que é essa necessidade que ele tem. Por exemplo, a gente sente a necessidade de comer, certo? Mas se fosse só a necessidade física de comer, se a gente comesse fígado com brócolis batido no liquidificador, estaria ótimo. Por quê? Porque tem todos os nutrientes. Então, mas não é só físico. Nós queremos comer bem. Tem que ser, a gente quer comer coisa bonita, coisa cheirosa, coisa que, né, a gente quer comer com a nossa família. Então, tem uma coisa psicológica aí, né? E o cliente também. Ele provavelmente compra a roupa da Ingrid, né? A mulher vai lá comprar o vestido, né? Compra o vestido lá da Ingrid e quer. O que ela quer? Simplesmente se vestir? Assim, tipo, vou cobrir aqui minhas vergonhas, né? Para não andar pelada por aí, é isso aí. Não, né? Ela quer se sentir bonita ou se apresentar de uma determinada maneira ali no trabalho dela, passar uma determinada imagem. Então, essa necessidade, tudo que a gente oferece para o nosso cliente, ele visa uma necessidade que não é o bem em si, não é o serviço em si. E isso é importante por quê? Porque se a gente não atinge a satisfação dessa necessidade, provavelmente a percepção de valor do nosso cliente vai baixar. Mesmo que, assim, por exemplo, no caso do vestido, mesmo que o vestido seja de qualidade ótima, mesmo que ele tenha pago um preço super legal, se no final o cliente não se sentiu bonito, né? Se ele não satisfez aquela necessidade que ele queria, que era mais psicológica até, ele não vai se sentir satisfeito e, consequentemente, a percepção de valor dele vai cair, ele vai dizer assim, poxa vida, paguei muito caro, mesmo que ele tenha pagado barato. Às vezes, no caso da roupa, é o conforto, também mas veja, é uma questão psicológica também, né? Então, o ser humano tem essas necessidades internas, né? E aí, quando a gente oferece só o bem, o bem aqui, pronto, tá aqui, ó. Tá aqui as fotos, né? E não é que ele quer foto por quê, né? Ele não quer foto para simplesmente a foto, né? Ele quer eternizar um momento, né? E aí, né, ele quer sentir que esse momento foi eternizado, ele quer bater o olho, quer sempre rememorar aquele sentimento que ele teve naquele momento. Então, é sempre essa necessidade. E se a gente só supre essa necessidade material, né, e a gente tem uma tendência hoje na nossa sociedade, uma tendência materialista de esquecer um pouco a questão mental, a questão psicológica, etc. Se a gente oferece ali o serviço, isso aqui, ó, mercadoria, pá, vendeu. O cliente vai ver menos valor. Então, e também mercadoria todo mundo oferece, mas a satisfação são poucos que oferecem no mercado. E é aí que vem o diferencial, né? Porque se a gente for numa pizzaria para sair com os nossos amigos, o que a gente quer? Só encher o bucho, né? Matei a fome, pronto, acabou. Provavelmente não, a gente quer um momento agradável, quer ficar feliz, quer rir com os nossos amigos. Então, se a pizzaria servir uma pizza maravilhosa, mas aconteceu alguma coisa que acabou com a saída, assim, tipo, aconteceu alguma coisa lá, a amiga saiu chorando, não sei o que, acabou, né? Porque, apesar da pizza ter sido maravilhosa, ali, a qualidade é ótima, mas não satisfez essa necessidade da diversão ali no final. Então, muitas vezes é isso que acontece, que o cliente não percebe valor.
Ele não está vendo que essa satisfação, essa necessidade que é interna, subjetiva, está sendo satisfeita. E vocês podem pensar assim, nossa, mas eu tenho muitos clientes, como é que eu vou, como é que eu vou descobrir essa, né, qual que é a necessidade de todo mundo? Pensa na satisfação geral, né? Então, por exemplo, a pessoa que compra fotos, ela quer eternizar momentos, quer eternizar sentimentos. Todo mundo, né, que compra fotos quer isso. Ou todo mundo que quer, que compra roupa é isso também, tá? Querendo ou se sentir bonita, autoestima, ou se apresentar de uma determinada maneira, etc. Então a gente já sabe o que é, né? Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Aí outra coisa aqui que faz com que algo tenha valor, né? Por que uma coisa tem valor? Por que é uma coisa comercializada? Basicamente isso, né? Por que hoje em dia né, teve tantas coisas, por exemplo, máquina de escrever. Hoje em dia, alguém, mesmo que abra uma indústria de máquina de escrever, só vai vender para pessoas que são fãs de máquinas de escrever. Mas teve uma época que uma máquina de escrever custava caríssimo, as pessoas valorizavam muito. Então, coisas deixam de ter valor, né? Ao longo do tempo. Não é uma coisa assim estática. A outra coisa que faz com que algo tenha valor é a escassez. Então, quanto mais escasso é o treco, mais valor ele tem. É por isso que diamante é valioso, ouro é valioso, né? Não tem a ver tanto com trabalho, como eu tinha falado, mas com a escassez. Quanto mais escasso é o negócio, mais ele é valioso. Por exemplo, é aí que tem aquela questão da alta costura, por exemplo. Por que é tão caro? Né? É de couro. A gente não compra bolsa de couro aí por aí? Compra, né? Bolsa de couro legítimo. Mas por que certas bolsas são tão caras? Certas roupas são tão caras? Porque elas são escassas. Elas são feitas com materiais escassos, tecidos escassos. Já começa daí, né? Por exemplo, uma seda lá, não sei o que, da onde, sabe? Produzido por não sei o que, feito assim, tingido com não sei o que, da árvore, de não sei aonde, tem tudo isso que se torna um material ali muito escasso. Não só isso, mas é feito manualmente e algumas peças apenas. Então a escassez faz com que seja muito caro, né? E aí pensa assim, nossa, mas o que eu vendo é assim, tem bastante. E agora? O que eu faço com a escassez, né? Ah, eu sou fotógrafo. Na minha cidade tem 100 fotógrafos. E aí, o que eu faço, né? A gente pode pensar em algum elemento para a gente colocar no nosso negócio para ele se tornar mais escasso. Por exemplo, atendimento, um atendimento de qualidade, que realmente você sinta que o empreendedor está preocupado com você, prestando um bom serviço, fazendo até um pós-atendimento. Quantos lugares fazem isso? Tem um verdadeiro zelo pelo cliente. Eu acho que cada vez está se tornando menos. Vocês concordam? Concordam com isso? Que um atendimento assim que você fala, caramba, foi um primor de atendimento. Não mudaria nada nessa empresa, não melhoraria nada, é tudo ótimo. Quantas empresas vocês consomem que são assim? Não é escasso esse tipo de empresa? Muito poucas. A gente sente isso como consumidor, não é? Sim, Às vezes a gente vai lá no lugar, entra na loja, o vendedor, boa tarde, né? tão apático. Boa tarde. Aí você fica assim, você tem vontade de sair da loja, né? Essa questão do bom atendimento é um diferencial muito grande, né?
assim, eu, por exemplo, uma vez fui numa loja em Campo Largo e eu não fui comprar, só fui pedir uma informação. Não era, aliás, era sobre uma vaga, mas enfim, não vem ao caso. Eu fui pedir uma informação e daí tinha que entregar o currículo no andar de cima, uma loja de roupa. E eu já estava perto de perder meu ônibus. A mulher não levou meu currículo lá, porque eu que tinha que levar lá. Falei, moça, se eu não, se eu for subir, eu vou perder meu ônibus. E agora? Ela me olhou assim, tipo, não tô nem aí. Eu virei as costas e nunca mais voltei naquela loja. Aí você fala assim, ah, não quero trabalhar com vocês, não, obrigado, né? É, é mais ou menos isso. Deus me livre de conviver com vocês, né? Se já é assim só para entregar um currículo, imagine, né? Tá louco. Aqui a Marina disse que concorda, que aqui tem muito na minha cidade, por isso compro fora. Exatamente, aqui também. Assim, tá cada vez. Eu não sei o que está acontecendo com o Brasil, sabe? Tá cada vez mais. Eu realmente não sei o que é. Eu acho que isso daí, não sei se vocês concordam, mas vem da falta de empatia. Eu acho que é falta de empatia, né? Por exemplo, no caso Concordo. aí, no seu caso, Henrique, você ia perder um ônibus. Uma falta de empatia, né? Poxa vida, ele vai perder o ônibus. Assim, vou ser empático, ser caridoso ali e fazer esse favor, né? Pois é. Então, quando aqui a Marina disse empatia pelo próximo, então imagine só que o empreendedor ele está querendo assim, e você fica assim pensando, se nem por dinheiro a pessoa pode ser empática, ela pode, né? O que vai fazer ela ser empática? O que vai fazer ela ser generosa? Se nem por dinheiro ela está sendo, né? Então, quando eu falo assim, da escassez, alta costura é escassa e por isso valiosa e por isso as pessoas pagam caro. Mas o nosso serviço, ali no caso, nosso serviço, nosso atendimento, nosso produto, ele também pode ser escasso por mais que a gente venda a caixinha de fósforo de sempre, né? Que aqui a gente já descobriu um ponto que está escasso, que é o bom atendimento, de olho no olho, sabe? Se fala tanto de automação, mas o que está faltando mesmo é olho no olho, falar assim, poxa vida, você quer um vestido para quê? Ah, eu quero um vestido para sair com meu marido. Nossa, você quer dar isso para a pessoa nesse momento, ela se sentir bonita. Eu tenho certeza que se oferece isso, as pessoas é irresistível, né? É irresistível esse cuidado, essa valorização com o cliente, porque quando alguém me presta um serviço que eu não, que assim, um mau serviço, eu me sinto assim desvalorizada no nível quase existencial, porque veja bem, a gente doa nosso tempo de vida por um serviço, por um trabalho, né? Ou a gente vai lá, trabalha, vende nossas horas, ou a gente trabalha para os outros, servindo os outros, e, né, no empreendimento, e a gente ganha dinheiro. E esse dinheiro, essas horas que a gente se dedicou, viraram dinheiro. Então, quando a pessoa não valoriza o nosso dinheiro, ela não está valorizando as nossas horas de trabalho, o nosso trabalho, a nossa vida, entendeu? É nesse nível de drama, sim. Então, teve uma vez aqui que eu fui fazer a mudança, que eu fui mudar do apartamento para essa casa. E assim, nossa, quem fez a mudança de móveis estragou assim absolutamente quase todos os móveis da minha casa. Assim, assim destruiu, bateu, arranhou no caminhão, assim, uma falta de zelo. E eu lembro que eu disse assim para ele: olha, da mesma forma que você está trabalhando aqui para conseguir o seu dinheiro, eu trabalhei para conseguir essas coisas que você acabou de destruir. Então, assim, quando a pessoa faz uma coisa, presta um mau serviço, atende mal, né? Você foi lá, comprou e foi lesado, você está desrespeitando o trabalho da pessoa, é vida que ela gastou ali, né? Então,
às vezes falta esse nível de consciência, né, nas lojas que a gente vai, nos prestadores de serviço que a gente vai, na consciência do tipo, a pessoa está confiando em mim, em horas da vida dela, que ela dedicou ao trabalho, agora ela está depositando na minha mão. Muito obrigada pelo seu dinheiro. É isso que é o dinheiro, né? E aí, eu tenho certeza que a pessoa que ela tem esse atendimento humano mesmo, ela se destaca no mercado que tá todo mundo assim, não tô nem aí, né? Comprou, vai embora, né? Que nem que já fui em lojas de roupa que nem passava pela cabeça da vendedora que, por exemplo, se a pessoa não ficar bem na roupa, adianta alguma coisa ela comprar a roupa para depois chegar em casa, vestir a roupa para sair com o marido, ficar se sentindo horrível e falar assim, fui lesado, nunca mais volto naquela loja, valeu a pena? Às vezes compensa mais, né, perder a venda, mas essa pensamento mais de longo prazo, de assim, olha, eu cedo aqui para ganhar ali, as pessoas não têm, elas querem tudo. Lembra que eu falei da vaquinha leiteira e do gado de abate? A pessoa não quer tratar o cliente como uma vaquinha leiteira, vai lá, macia, sempre tem ali o dinheirinho, né? O leitinho, o dinheirinho. Não, quer tratar como gado de abate. Então, eu vou abater aqui, não, leva aqui essa roupa mesmo, tá tudo, nossa, tá linda, maravilhosa. Aí o cliente nunca mais volta. E quando a gente trabalha assim no mercado limitado, a gente tem que valorizar muito nossos clientes, porque a gente não tem muitos, né? Não é tão rotativo assim, são os mesmos clientes. Aqui na minha cidade tem empreendimentos que já fazem 40 anos, já faz 40 anos que eles estão aí. E tá sempre lotado. Toda vez que você vai lá, o atendimento é impecável, a comida é impecável, é tudo impecável. Você fala assim, nossa, eu nunca me decepciono com o lugar. E é raro a gente encontrar esses negócios que a gente fala assim, fulano e tal não me decepciona. Né? Chegar é muito difícil. Então, se a gente oferece esse atendimento que é escasso, nosso produto vai valer muito mais, né? Outra questão, a disponibilidade. Se não tiver disponível para o cliente, não vai ter valor. Não só para o cliente, mas disponível. Como eu disse, ouro no fundo do mar vale alguma coisa? Não vale nada, porque não está disponível. Então, estar disponível é muito importante, né? Isso aqui é só um elemento, obviamente que tudo que a gente vende está só disponível, mas isso aqui é só para a gente entender a lógica. Aqui, essa aqui é importante também, ó. Qualquer coisa a gente continua amanhã, tá? Essa aqui é muito importante, é interessante. Sabe o que é interessante, pessoal? Que eu às vezes assisto vídeos dos Estados Unidos e, por incrível que pareça, eles entendem tudo isso aqui que eu tô falando. Assim, claro, assim, a criança, porque tem uma relação com a economia, eu já disse isso para vocês, né, desde o começo. Uma relação com a economia, uma educação econômica muito mais forte que a gente tem aqui no Brasil. Aí a gente vai aprendendo aqui, né? Mas nos Estados Unidos parece que isso aqui é muito claro, né? Que eu estou falando, banal até. Até é interessante de ver isso. Obviamente que tem outras coisas lá também que eles não sabem e que nós sabemos, né? E aliás, eu tenho certeza que todo mundo já sabe disso daqui. Porque são coisas que a gente vive no dia a dia, é só que a gente não nomeou ou não refletiu sobre, mas a gente sabe, a gente vive, a gente compra lá no supermercado, a gente sabe como é que é, né? Isso daqui são coisas que a gente vive. Precisa ter uma relação causal entre o bem e a necessidade. Então é o seguinte: esse bem vai suprir essa necessidade. Precisa ter essa relação. Então não adianta nada a gente vender uma coisa que não vai suprir essa necessidade. Então tem que ter um nexo ali, né? Parece simples, mas como eu falei, por exemplo, da roupa, vai vender uma roupa para o cliente. Ele está se sentindo, a cliente queria se sentir bonita. A roupa ficou meio estranha. Você vê que ficou meio estranha. Aí você vende aquela mesmo que você está com medo de perder a venda, não oferece outra para o cliente, melhor, mais bonita, no tamanho correto, vai aquela mesmo. Essa peça de roupa, ela não vai satisfazer aquela necessidade dela de se sentir bonita.
entendeu? Então, cada cliente, né? Isso é importante a gente até treinar os vendedores assim, porque o cliente conta para a gente na hora da venda qual que é a necessidade dele, o que, que ele quer. Então, aquilo que a gente está vendendo tem que cumprir exatamente aquela necessidade do cliente. Porque senão o cliente não vai perceber, ou vai perceber menos valor, né? E precisa de conhecimento dessa relação causal. Então é o seguinte, o cliente tem uma necessidade, né? Ele quer fotos. Ele quer fotos, né? No caso aí. Ele acha que quer foto, mas na realidade ele quer eternizar um momento, um sentimento, uma alegria. Ele quer que aquele momento dure para sempre, né? É isso que ele quer. E às vezes ele não sabe nem o que ele quer direito, e a gente mesmo que tem que pescar. E o cliente precisa saber que, por exemplo, no caso da foto, que você vai conseguir dar isso para ele, que é o teu serviço assim, assim, assado que vai fazer. Porque às vezes a gente acha que o cliente já sabe, mas ele não sabe. Muitas vezes o cliente não sabe, ou não está claro para ele, né? Que olha, isso aqui que você quer é eu que vou resolver, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Desse aqui, ó. Lembra lá, vocês já viram a história que eu mandei para vocês do Valdir o Pipoqueiro? Vocês viram? Vocês chegaram a assistir lá? Que eu mandei para vocês no WhatsApp, do vídeo do YouTube, que tinha parte 1, parte 2. Vocês chegaram a ver ou não? Sim ou não? Quem não assistiu, depois dá uma olhada lá no vídeo do Valdir o Pipoqueiro. Porque é interessante, porque ele percebeu, ele perguntou para as pessoas por que as pessoas. Eu já comentei isso com vocês. Perguntou para as pessoas por que elas pagavam caro na pipoca do cinema e não pagavam barato na pipoca do carrinho de pipoca na rua. E ele descobriu que era por causa da higiene. Não bastou simplesmente ele fazer, né? Ele fazer a higiene. Ele contou para os clientes que fez. Então, ele dizia incessantemente para os clientes: olha, eu fiz isso, olha, eu fiz. Tudo que agregava valor, ele contava para o cliente. Isso é muito importante. Tem até lá uma reportagem que diz assim: ele fala demais. Sim, porque tem que falar. Porque lembra que eu disse para vocês aqui, ó, aqui, que o cliente precisa ter conhecimento para ele ver valor, né? Se ele não tem esse conhecimento, ele não vai ver valor. Então, se sua peça é fabricada com o seguinte tecido de qualidade, o cliente precisa saber, porque às vezes a gente acha que o cliente tem conhecimento suficiente, que ele vai bater o olho e vai ver que aquilo tem qualidade, né? Ele vai bater o olho, ele vai ver o quanto a foto né? É de uma câmera boa, com alta qualidade e uma edição incrível. Não tem que contar tudo. Que às vezes a gente acha que o cliente sabe, mas acredite, muitas vezes o cliente não faz a mínima ideia das coisas, né? Então, isso daí é importante, tá? Aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, venda o que os clientes querem comprar, né? Então, o cliente aqui, essa cliente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ela tá com uma lista de compras, né? Aqui, lista de compras: transporte, conforto, segurança e prestígio. Veja que ela não foi, lembra que eu estava dizendo para vocês? Ela não foi comprar um carro. Ela foi comprar conforto, foi comprar segurança e prestígio. Então, tem coisas além que o nosso cliente compra, não é mesmo? E falando aqui nessa tirinha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês de onde eu tirei isso daqui, né?
Deixa eu mostrar. Cadê? Ah, tá aqui. Eu tirei deste livro aqui, eu já mostrei para vocês, eu recomendo muito, gente. Por favor, olha, leia esse livro. É bem curtinho mesmo. E tem, assim, parece uma revistinha, sabe? Tem tirinhas, tem questionário, então é bem legal. Seu cliente pode pagar mais, né? Então foi tirada daqui essa tirinha aí, tá? Então ela não quer só o carro, né? Aqui, se tudo que tem a oferecer é uma solução básica, essa frase também é do livro. Se tudo que tem a oferecer é uma solução básica, então não terá outra opção senão competir com o preço. Então, se não tem, se você oferece o básico, é o básico, né? Não tem um diferencial a mais. Como eu disse, o diferencial às vezes pode ser uma coisa simples, né? Uma coisa simples. Isso aqui parece uma aula de vendas, mas é porque tem tudo a ver com o preço, tá? Às vezes o diferencial é uma coisa simples, é um atendimento de qualidade, é uma educação, zelo. Isso daí muitas vezes já é o diferencial. Né? Então, no Brasil, nós podemos dizer que, de fato, no fundo, a gente não tem tantos concorrentes assim. Porque pense o seguinte: se na mente de vocês vem poucos lugares que vocês consomem, que vocês dizem assim, olha, aquela empresa é impecável. Então, a gente tem pouco concorrente, a gente tem que se tornar essa empresa impecável. Então, se a gente precisa oferecer um pouco além do básico, né, para a gente conseguir competir com preço razoável, né? Não competir no preço, mas competir com valor, com qualidade, etc. Né? Aqui, olha essa tirinha aqui. Cirurgia cerebral do Bob, preços módicos. Aí aqui tá o carinha. Nossa, explicar tirinha é complicado, né? Explicar uma chargenzinha. Relaxa, amigo, é o médico mais barateiro da cidade. Vocês confiariam em operar o cérebro de vocês se precisasse fazer uma cirurgia no cérebro no médico mais barato? Vocês fariam? Ah, não tem como, né? Eu tenho, por exemplo, uma conhecida minha, eu não lembro bem o que que ela tinha, já tem alguns anos. E na época o antigo marido dela disse que tinha um médico muito bom, não sei o quê, fazer um preço diferente dos outros, tal, e ela aceitou de ir. No final, ela quase morreu na cirurgia e o marido abandonou ela, Nossa. quase morrendo. Agora ela tá muito melhor. Será que ela faria de novo Eu isso? acho que não. É assim, eu acho que nessas ocasiões Um exemplo meio extremo, mas é um foi excelente necessário. exemplo. É um excelente exemplo. Né? A gente fica até, meu Deus do céu. Que assim, a gente, nesse caso, olharia a qualidade, a consistência, né, do médico. Então, é essa o primeiro instinto. Então, provavelmente ela confiou, né, na confiança ali. E como a gente sabe, né, que existem pessoas que fazem cirurgias plásticas atrás do açougue. Já viram isso? Injeta lá. Óleo mineral. É, injeta aqueles líquidos industriais, sei lá o que, silicone industrial no corpo. E é mais barato, mas assim, O risco claro é que. enorme. Oi? O risco é enorme, né? Exatamente. Então, assim, O esses barato sai são caro. casos. Oi? O barato sai caro. Esse é um caso que o barato sai muito caro. E assim, é, é muito complicado isso. Claro que a gente está dando um exemplo extremo aqui que envolve saúde,
Mas a gente não quer, né? O cliente não quer preço necessariamente, ele quer qualidade, mas como sempre existem essas pessoas que eu falei, né? Como você comentou no início da aula, Henrique, que querem só preço. Mas assim, essas pessoas elas não têm assim praticamente discernimento. Que se ir lá botar num silicone industrial atrás de numa oficina mecânica, é assim que a pessoa realmente não tem muito discernimento. Mas assim, é muito complicado. Tinha outra coisa que eu ia dizer que agora fugiu da minha cabeça. Era... Bom, não, acho que eu não vou lembrar, não. Era algo da gente procurar o preço mais barato. Se eu não lembrar, fica para a próxima aula, né? Vamos encerrar aqui com essa tirinha que já são 19h44. Mas tinha alguma coisa que eu queria falar, eu acho que era, mas eu acho que era isso mesmo, de procurar, né, o preço mais barato. E o nosso cliente, né, ele não necessariamente procura o preço mais barato, né, ele procura a maior qualidade com o menor custo possível, claro, né? O cliente também não quer pagar o mais caro, não é isso? Mas o importante é a gente perceber que existe uma comparação, né, de custo-benefício. Aqui no caso dele que vai fazer uma cirurgia cerebral aí no Bob Preços Módicos, ele tá ali com a cara de aflito porque ele percebeu que o custo que ele pode ter, né, é muito alto. É um custo até de vida. Então, nosso cliente também faz isso. Né? O nosso cliente também faz essa comparação quando ele compra de nós. Né? Então, por isso que a gente precisa aumentar os benefícios, a percepção de benefício do nosso cliente, certo? E aí a gente vai continuar na próxima amanhã, né? Vamos continuar amanhã, que ainda falta algumas coisas sobre o preço. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Vocês estão gostando dessa aula sobre valor? Tô gostando muito. Que, como eu disse, esse negócio do valor, todas essas noções econômicas, tudo que está nesses livros de economia, a gente vive, né? A gente, quando vai lá comprar alguma coisa, a gente faz isso, né? A gente quer a melhor qualidade, quanto mais escasso. Ah, lembrei o que eu ia dizer. Do preço, né? Eu tava lá dizendo o preço. Teve uma vez que eu fui comprar acho que não sei, era um creme no mercado. E aí tinha um creme lá que tava com 60% de desconto. E eu, como eu sou economista, eu olhei assim para o creme e falei: ele tá com 60% de desconto. Isso quer dizer que não está vendendo. Então, quer dizer, se não está vendendo, é porque ninguém gosta desse creme. Então, eu também não quero. Eu lembro que eu fiz isso, eu lembro que eu pensei isso, e depois eu fiquei meditando sobre isso. Eu falei assim: nossa, como um preço baixo muitas vezes pode dar uma impressão errada para o cliente. Às vezes, o preço baixo ele pode dar a impressão que o nosso produto tem menos qualidade. Concordam? Eu pensei isso no mercado. Eu falei assim, que estranho, por que só esse creme aqui tá com 60%? Acho que ninguém tá querendo. Eu olhei a data de validade e não estava vencendo. Eu falei assim, acho que ninguém quer, acho que ninguém gosta, eles estão querendo liquidar o estoque e por isso eu não vou levar não, porque vai que eu me arrependo, né? Então tem isso. O preço, às vezes, ele pode causar a impressão errada. Às vezes a gente quer que o cliente se encante, ele queira comprar, mas às vezes pode causar a percepção de que nosso produto é de uma qualidade inferior do que os outros, né?
Obviamente que a gente não pode cobrar o preço que a gente gostaria, porque senão a gente cobraria 1 milhão, né? Quanto é que tá esse vestido aí, Ingrid? Ah, tá 1 milhão, né? Se cobraria, já estaria resolvida a tua vida, né? Mas também não é assim, né? Então a gente precisa achar o preço ótimo. E a gente vai continuar amanhã, tá bom? Esse é o grande problema, né? Por exemplo, eu no meu caso. Se eu cobro um preço barato demais, o cliente vai pensar exatamente isso que você falou. Alguma coisa tem de errado. Se for o cliente que não pensa só em preço. Mas se eu cobrar caro demais, não tem como a pessoa pagar, né? Dependendo da pessoa. Viu, Henrique? E você, quando você vai oferecer o seu serviço, você oferece como? Você tem digamos assim, os pacotes? Tenho sim, tenho pacotes. Tanto para aniversário quanto para casamento, até para ensaio. Mas ensaio não sai tanto, então é mais aniversário e casamento. Porque sempre você pode criar os pacotes tendenciando para o resultado que você quer. Então você sabe que o cliente ele não vai querer pagar o preço, né? Mas você pode fazer um pacote, por exemplo, você quer cobrar, não sei quanto que você cobra, mas você quer cobrar X. E ele quer pagar mais barato, né? Ele quer pagar Certo. mais barato, ele não quer comprar por esse valor, ele quer comprar mais barato. Você pode dar um pacote mais barato, você pode oferecer esse pacote mais barato, mas você pode caprichar ainda mais, né? Você pode dar esse pacote barato já mostrando o que a pessoa não vai ter, por exemplo, né? Exato. Assim, vou abrir para você aqui, por exemplo, o pacote de aniversário. Que entre o de aniversário e o de casamento é o, é o pacote mais barato, digamos assim. O primeiro pacote são R$ 400, são 38 fotos digitais, 8 fotos impressas no tamanho 10x15 e uma foto impressa no tamanho 20x30. Só. Aí vem o segundo pacote, são 110 fotos, 15 fotos impressas, duas impressas no tamanho maior, R$ 500. E por fim o pacote maior, que é 250 fotos no total. Esse tem um detalhe que os outros não têm, um ensaio de família incluso dias antes do aniversário, que é R$ 600 no total. Esses preços estão muito próximos. Então, realmente, Estão muito próximos, porque veja bem, quem paga 400 paga 500 e quem paga 500 paga 600. é, Eles estão muito próximos, entende? Eu digo assim que você vai agregando valor, mas o preço está muito próximo. Você entende o que eu estou dizendo? entendo. Para dar uma percepção maior, assim, você poderia até, né, para dar uma percepção maior, você poderia manter, por exemplo, do meio. Claro que Uhum. assim, depende muito, teria que pensar nisso. Só estou dando uma sugestão, não conheço seus clientes, eu não sei como é que você atende, certo? Né? Não Certo, faço ideia, é só que isso precisa ser pensado. Por exemplo, o pacote do meio, manter esse valor, não é? sim. Manter um valor adequado, mas você sempre levar o cliente para esse. Não ser o primeiro pacote de tipo assim, o que ele leva, o mais básico, não é o 400, né? Digamos assim, o cliente, eu vou nesse aqui de 400. Não, levar ele para o de 500, 550, que seja. E baixa até se for, ou aumenta o do meio e mantém o de 400, ou você abaixa o de 400 e tira algumas coisas. Por exemplo, foto impressa, não tem. Ah, isso aqui, eu não tenho, é só isso aqui mesmo. Você consegue fazer um serviço mais barato, mais rápido, mas não tem nada. E você leva a pessoa para o serviço já que você quer, entendeu? Que seja o do meio, R$ 600, aí o outro vai para mais caro, entende? É o que eu tinha Entende feito que você antes. Aí eu coloca, você acabei coloca, você coloca um mudando os dia de valores um serviço a pouco. mais só por R$ 100 a mais, no mais caro.
Certo. Entendeu? Eu tinha feito isso antes, aí eu, como não estava tendo muito aniversário, peguei e dei uma mudada nos preços, mas de casamento tá mais ou menos nessa linha que você disse. O primeiro é, 600 e 900. Primeiro é 600 e quase 670, o segundo é 820 e o último é 2.000. Lógico que o último é muito mais fotos, tem pré-wedding, making off da noiva, cartório, cerimonial, festa e fotolivro. É o pacote mais completo que eu tenho, que é o de 2.000, né? Nos pacotes de casamento. Assim, tem várias estratégias que podem ser usadas. A gente até pode conversar mais amanhã sobre isso, inclusive, que é o seguinte, por exemplo, quando você vai mandar para o seu cliente por exemplo, você vai mandar a tabela de preço, por exemplo, para os clientes. Se o cliente quer só de aniversário, você manda só de aniversário para ele, certo? Correto. Só que seria interessante o cliente ver que tem gente que paga 2.200 pelo seu ensaio, entendeu? Então, é que normalmente quando o cliente me pede os pacotes, por exemplo, de aniversário, eu mando só os pacotes de aniversário. Lógico, eu primeiramente mando todos os meus outros trabalhos anteriores relacionados a aniversário, para o cliente ter uma noção. Por exemplo, para o mês que vem, final do mês que vem, o cliente pegou o pacote maior que deu de R$ 600, né? Mas ele já tinha me visto num outro aniversário ano passado e também eu mandei outros trabalhos de aniversário para ele no dia que ele me chamou, que foi domingo. Domingo? Não. Foi sábado, num casamento. Sabe por que que eu digo isso para você? Assim, não o trabalho em si, mas o preço, para que você ancore na cabeça do cliente o seguinte: o cliente que vai lá fazer aniversário com você, nossa, ele cobra 2.000 e pouco por casamento. Então tem gente que paga. Você ancora o seu valor lá em cima, entendeu? Aí ele fala assim: nossa, então se eu pegar aqui um aniversário de R$ 800, eu tô no lucro, porque veja, ele cobra ali, chega a cobrar 3.000. Você pode até colocar um pacote mais caro. Não necessariamente você vai vender esse pacote, às vezes você vende um ou dois. Entende o que eu tô falando? Mas Entendo. ancorar seu preço no mais caro, na percepção do cliente, que é o seguinte: olha, ele faz pacote aqui de casamento de 3.000. Então, se eu pego aqui o aniversário de R$ 800, se eu pegar o pacote mais caro de aniversário, R$ 800, eu tô no lucro. Entendeu? Entendi. É a ancoragem. Entende? Porque os valores ali são muito próximos. Digamos assim, poderia até ter um pacote de aniversário bem mais caro, mesmo que tenha poucos clientes comprando esse pacote, pouquíssimos, assim, às vezes você vende um por ano, mas pela questão da ancoragem, lembra que eu falei para você que os valores estão muito próximos, né? E quem paga 600 por até um ensaio a mais, ele paga 800. Mas o que eu digo assim, tem um pacote até mais caro do que isso, lá na faixa do 1.000, para você ancorar o valor. Então, por exemplo, você cobra assim, sei lá, 1.500 por tal serviço. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas se eu comprar esse aqui de 700, eu vou estar, né, de 800, eu vou estar na vantagem. Entende o que eu tô falando? Entendo. De ancoragem, é uma ancoragem de valor. Porque como os valores estão mais próximos, o máximo que a pessoa quando a pessoa vai comprar de você, por exemplo, pacote de aniversário, o máximo que ela vê que o cliente paga para você é 700. Não, 600. Foi 600, né? Era 600. Então, ela vê isso. Ela não sabe que tem gente que paga até R$ 2.000 para você. Ela precisa saber, entende? Entendo. Porque aí ela vai achar barato dentro da. Porque é sempre relativo. Aí ela vai achar barato dentro do seu. Do seu esquema ali de pacotes, ela vai achar barato de R$ 600. Porque você cobra 2.000, 3.000. Entendeu? Eu tô no lucro. Você entende? Você entendeu? Entendi.
É a ancoragem. Station ancoragem. Mas é uma coisa a se pensar, entendeu? E Sim. você vai dar a disponibilidade. Você vai continuar disponibilizando um pacote básico para as pessoas. Normal. Você pode, inclusive, manter esse pacote a 400. Você pode manter a 400, 600, 800, 1.200. Aí a pessoa vai olhar assim no seu espectro ali de pacotes e vai dizer assim: nossa, mas ele faz aniversário. Tem gente que paga. Você pode até botar um pacote de 1.500, tem gente que paga um pacote bem caprichado, com. Às vezes, tem gente que quer, inclusive, né? Um pacote bem caprichado mesmo, com um serviço muito a mais, entendeu? A mais mesmo, sei lá, 1.200, 1.500. A pessoa que for comprar de você, ela vai falar assim: ah, posso comprar aqui o de 400. Mas se eu comprar de 600, eu ainda estou no lucro. Porque eu ainda estou na metade do preço, porque o maior preço ele cobra 1.200, entendeu? Entendi. Existem várias coisas. A gente, inclusive, depois você pode me mandar coisa lá no WhatsApp, pergunta, tá bom? Se você tiver dúvidas em relação a isso, tem muitas coisas que dá para fazer. Eu sei porque o meu marido trabalha com pacotes, mas é pacotes de aulas. Então a gente faz um tipo de pacote super escasso, que é muito mais caro, só que é escasso, de uma determinada maneira, assim, assado. E aí, incrivelmente, tem gente que compra esse também, mas a ancoragem, a percepção de valor fica muito mais alta. Boa noite, Neri. Boa noite, Priscila. Pode continuar, tô prestando atenção. Me fez lembrar sobre o gatilho mental da autoridade. Essa Tudo a questão ver. dos valores. Uhum. Tudo a ver. Porque quando o cliente olhar para você e ver um pacote, vir, né? No verbo vir, um pacote mais alto, ele vai pensar assim: nossa, as pessoas pagam realmente, então ele deve ser bom no que ele faz. Existe essa relação de cara bom. Então, que as pessoas vejam isso. Né? Então, você pode tanto mandar os seus pacotes juntos, que eu não sei se seria tão bom assim, né? Mandar o pacote de. Como se fosse um. Você pode ter uma. Você pode ter um site, né? Para o pessoal fuçar e ver os valores, etc. Você pode ter um folder, alguma coisa que as pessoas vejam os seus valores e vejam mais caro. Ou você pode criar realmente um pacote de aniversário bem mais caro, que inclusive, se você for criando essa imagem e esse valor, as pessoas vão até consumir, às vezes, o pacote mais caro. Mas claro que tem que ter correspondência, né? Tem que ser realmente um produto, um serviço mais, um serviço, né, de alto nível, né? Com mais coisas. Mas essa ancoragem, ela também está ligada com a autoridade, claro, porque o pessoal olha assim e fala: poxa, tem gente que paga 2.000 para ele, deve ser bom, hein? Entendeu? Nós continuamos amanhã, tá bom? Beleza. E qualquer coisa, pode me mandar lá no WhatsApp, dúvida, tá bom? Beleza. Então, nos vemos amanhã, pessoal, tá certo? Até amanhã. Até amanhã. Até Boa amanhã, Pro. aula para Boa noite, professor. vocês.